paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Hoje, mais uma escola dominical, a qual nós estaremos estudando a palavra de Deus, estaremos estudando a palavra do Senhor, a qual Deus nos deixou para a meditação, nos deixou para nos instruir. Louvo a Deus por isso. A nossa lição se encontra a lição de número 11, tá? A lição de número 11, que está na data de dia 14 de junho de 2020, tá? E o título da nossa lição é Os Atributos da Unidade da Fé: unidade, humildade, mansidão e longanimidade. Antes de eu ler o texto áureo com vocês, vou fazer uma oração rápida para que Deus venha tomar o controle desse estudo, que eu creio que Deus vai falar muito grandemente conosco. Oremos. Você que está na sua casa, faça essa oração junto comigo. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, diante da Tua presença eu me coloco, Papai amado, neste momento. Meu Deus, eu fui chamado, Papai amado, o Senhor me permitiu, Senhor, a ensinar, a lecionar a Tua palavra. Meu Deus, hoje é o dia, Papai amado, ao qual eu vou estar ensinando, Papai amado, nesta lição, onde fala sobre os atributos da unidade da fé, Pai. Meu Deus, que esse ensino, Papai amado, que esta aula, Senhor, venha servir de edificação para aqueles que estão ouvindo, meu Deus. Pai, tudo que sair de mim, Pai, que venha, meu Deus, ter um endereço certo, meu Deus amado, que tudo que sair da minha boca, Papai amado, que não venha ser da minha emoção, mas que venha ser direcionado do Teu Espírito Santo. Pai, fica conosco em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Hoje, nós iremos estudar essa lição, a qual nós iremos falar de uma forma um pouco mais prática, de uma forma um pouco mais, como eu posso te dizer, de uma forma mais clara, porque esta lição ela vem falar sobre algo que o crente tem que ter dentro de si, né? Vem falar sobre os frutos, vem falar como ter, né, um sentimento de Cristo, que o crente tem que ter o sentimento de Cristo, tem que ter, né, o amor de Cristo em si, né? Isso é interessante para o cristão nos dias de hoje, como foi no passado, não mudou, a palavra do Senhor ela é a mesma. Então nós iremos estudar sobre esse título, sobre essa lição a qual Deus nos permite hoje. O texto áureo vem nos dizer da seguinte maneira. Para quem não tem a lição, se encontra na carta aos Efésios, capítulo 4, no versículo 1, tá? Você que está em casa, pega sua Bíblia, se você não tem a lição, tá? A lição de número 11, tá? E o texto áureo fica no cartas aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, rogo-vos, pois eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como que se fosse chamados. Efésios 4, 1. A verdade prática vem nos dizer a seguinte forma: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Antes da gente entrar nosso tema introdutório, antes da gente entrar, a gente ler vamos fazer o seguinte, vamos ler já, fazer a leitura em classe, depois eu volto no título da lição, que eu queria fazer uma pequena introdução. Você que tem sua Bíblia, você que tem sua lição, lê comigo na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. Nós vamos ler duas cartas hoje, né? Cartas aos Efésios e carta Colossenses, tá? Colossenses é capítulo 1, versículo 9 até o versículo 12,
Você que está aí com a tua Bíblia, abra, acompanhe comigo, não feche a tua Bíblia, tá? Sempre quando um professor estiver ensinando, um pregador estiver ministrando a palavra do Senhor, sempre mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe aquilo que está sendo ensinado, acompanhe aquilo que está sendo pregado, para que você não venha a ser enganado, né? Então você sempre confia na Bíblia, tá? Sempre mantenha a sua Bíblia aberta, para que a gente venhamos ter um estudo abençoado. Diz assim a leitura bíblica em classe. Versículo 1, Efésios 4. Rogo-vos, pois eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como que se fosse chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses agora, capítulo 1, versículo 9 ao 12, diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, santificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborado em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Último versículo 12. Dando graça ao Pai que vos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Amém? Glórias a Deus. Antes da gente entrar nos tópicos e subtópicos, antes da gente eu fazer a leitura da introdução, eu queria ressaltar algo para vocês, e fazer uma pergunta icônica para vocês. Atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Essa pergunta é dessa seguinte maneira: será que eu e você, nós temos competência para produzir esses frutos? Será que eu e você temos competência para produzir, vivenciar por nossa carne própria, pelas nossas próprias obras, esses frutos? Será que nós somos competentes para vivenciar esses frutos? Fique com essa pergunta, né? E ao decorrer da lição, você vai ver que a gente vai cair numa grande a gente vai cair num grande dilema, porque na realidade nós produzimos as obras da carne. Nós iremos falar sobre as obras e os frutos do Espírito Santo. As obras da carne e os frutos do Espírito Santo. O interessante é que aqui o apóstolo Paulo, ele vem nos dizer, a carta aos Efésios, ele vem nos dizer que a unidade da igreja de Cristo, a unidade, ela não acontece por acaso. Aqui o apóstolo Paulo, ele vem nos dizer que a unidade da fé, a unidade da igreja, além de ela não acontecer por acaso, nós devemos batalhar para conquistá-la e viver na uma só união, um só corpo, para que no meio da igreja não haja dissensões, divisões, mas que haja os frutos do Espírito Santo,
Então, o apóstolo Paulo, nessa carta, nesse capítulo, ele está dizendo para os Efésios: olha, sejais cheios do Espírito Santo. Olha, não tem entre vós dissensões, mas tenha mansidão, paz, gozo, longanimidade, temperança, né? Então aqui a gente entende que o apóstolo Paulo, quando ele fala da unidade, ele vem nos dizer de uma forma clara que somos um só corpo e um só espírito, e o cabeça desse corpo e o dono desse espírito é Jesus Cristo, que ele é o cabeça da igreja, né? Então, como você que está em casa, pega a sua Bíblia rapidamente, só para não ficar nas minhas palavras, que em 1 Coríntios vem nos dizer assim, capítulo 12, no versículo 12, diz dessa seguinte forma: diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Versículo 13: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formado um corpo, que quer judeu, quer grego, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Um pouco mais para baixo, você que estiver na sua casa, faça a leitura até o fim, é importante, que quando o apóstolo Paulo, agora na carta aos Coríntios, ele vem falar sobre os membros, que ele quer dizer assim, como um pé, ele não tem como que o pé crescer a mão, não tem como a mão crescer o pé, não tem como a boca crescer o olho, não tem como o olho crescer a boca, não tem como o ouvido, a orelha crescer o nariz e o nariz crescer a orelha, não tem como, porque cada membro está no seu devido lugar e cada membro tem a sua função. Assim somos nós na casa de Deus, nós somos membros de Cristo e nós temos, cada um de nós, eu, você que está me assistindo, temos uma função na casa de Deus, nós somos importantes na casa de Deus, porque somos membros de um corpo, nós não estamos aqui por acaso. Por exemplo, o seu nariz não está aí só por acaso, o seu fio de cabelo não nasceu por acaso, ele tem uma função, ele tem um propósito de nascer na sua cabeça. Por exemplo, a unha, ela tem um propósito de crescer na ponta dos dedos, ela tem um objetivo, ela tem um projeto feito por Deus. Então assim somos nós na casa de Deus, nós não somos apenas estátuas que vemos no culto, sentamos na cadeira e simplesmente ouvimos alguém pregar e alguém dirigir um culto, não, pelo contrário, nós somos membros, nós temos funções na casa do Senhor. Um nasceu para servir, ser diácono, outro nasceu para ser presbítero, outro nasceu para pastorear a igreja, o outro para ser missionário, para ser evangelista, né? Outro tem pessoas que têm vocação para cuidar, zelar da casa do Senhor, na limpeza, né? Ou na obra civil, na casa de Deus, né? Na construção civil, ajudando na obra do Senhor, né? Outros que ajuda a operar o som da igreja, como sonoplasta, tem os músicos, né? Tem os adoradores, né? Que cantam louvores ao Senhor, né? Tem os conjuntos que foram estipulados por liderança para estar adorando ao Senhor, para formar uma liturgia, um culto litúrgico na presença do Senhor. Então todos temos uma função na casa do Senhor como membro de Cristo. Então não pense você que você é mero um na casa de Deus. Não, você não é só mais um na casa de Deus, você é um membro e é importante na casa de Deus. Talvez você faz tempo que você não consegue, que você
não consegue se adaptar na casa do Senhor. Talvez você faz muito tempo que você não trabalha na casa do Senhor, se sente um peixe fora d'água, mas não fique se sentindo assim, porque você é importante na casa de Deus. Deus tem uma função especial para você, da mesma maneira que teve uma função especial para mim. Um dia eu também sentei no banco para aprender. Eu também achava que eu era só mais um. Mas pelo contrário, eu sou um membro na casa do Senhor. E como membro da casa de Deus, Deus me deu funções importantíssimas para executar. Porque sem a boca nós não falamos, sem o nariz nós não respiramos e nem cheiramos. Sem a língua nós não degustamos, sem os olhos, sem a visão não enxergamos. Então cada membro do nosso corpo é importante. Então assim é eu e você na casa de Deus. Amém? Essa é a introdução, tá? Que eu quis fazer com vocês. Eu só vou fazer a leitura introdutória, mas não vou entrar em detalhes, porque eu já fiz a introdução, para que a gente ganhamos tempos, para que a gente consiga chegar num período de tempo sem ser enfadonho para os irmãos, né, mas que venha a ser agradável para quem estiver ouvindo essa live. Amém? Diz assim a introdução. Após concluir a oração intercessora em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nessa lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus, tá? Então, como eu disse, nós temos como corpo, nós temos funções, e como corpo, nós somos um só. E sem a unidade da fé, sem a mansidão, sem a humildade e sem a longanimidade, não tem como. Porque como que eu vou suportar os erros do meu amigo? Como é que eu vou suportar os defeitos do meu irmão se eu não tenho comunhão, se eu não tenho longanimidade, temperança, se eu não tenho amor, se eu não tenho compreensão no meu coração para entender as diferenças do meu companheiro de trabalho da casa do Senhor, ou na vida particular. Mas como cristãos, nós devemos ser unidos na casa de Deus. Amém? O primeiro tópico quer nos dizer da seguinte maneira, o primeiro tópico quer dizer assim no título: para haver unidade é preciso humildade. Quando se fala de humildade, a gente pensa em muita coisa, né? Talvez você está me assistindo, vai passar em coisas na tua cabeça, fala, poxa, humildade, tem muitos argumentos para a humildade. Mas aqui nós estamos falando da humildade cristã, tá? Não uma humildade cotidiana na nossa vida, tá bom? Diz assim, a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Então, ou seja, muitas das vezes nós prostramos os nossos joelhos ao Senhor e como fizemos aquela oratória de humilhação a Deus, primeiramente nós começamos a se humilhar na presença do Senhor como ato de humildade, como ato de reconhecimento que Ele é o grande eu sou. Isso é lindo, é maravilhoso quando nós se humilhamos na presença do Senhor e tivemos atos de humildade a Ele. Só que muitas pessoas, quando dobram os joelhos ao Senhor, ela prostra o joelho para fazer aquela oratória monótona, para mostrar uma certa humildade que talvez ela não vive no seu dia a dia, no meio dos teus irmãos na fé. Então, ou seja, só os joelhos estão prostrados, mas o coração não está prostrado, porque um coração prostrado, ele tem um sentimento de Cristo, ele tem prazer de vivenciar essa humildade no seu dia a dia. Então, aquele que vive na humildade,
não é só na presença do Senhor, mas ele trata o seu companheiro com humildade e simplicidade. Porque Cristo ele foi humilde e simples, porque ele tinha um coração simples e humilde, mesmo sendo um rei e Deus, o nosso Senhor Criador. Então, quando você prostrar os seus joelhos, não prostre os seus joelhos como um ato de apenas aparência, para que os outros vejam você orando com aquela oratória bonita, com um ato de humildade, mas no fundo do teu coração não tem a humildade. Você está querendo mostrar uma coisa que você não vive. Muitos crentes vivem por aparência. Então não tenha isso na sua vida. Não vive de aparência, mas se achegue a Deus com a simplicidade da verdade que habita dentro do teu coração. Automaticamente, o Espírito de Deus, ele vai habitar em você e vai gerar os frutos do Espírito Santo dentro do teu coração. Amém? O primeiro ponto diz assim, olha, o modo digno de viver cristão. Durante a conduta geral do crente é destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Então, ou seja, se você tem um modo de viver digno da vocação, se você tem uma conduta diária digna de obter dentro de você o Espírito Santo, se você vive com uma humildade dentro do teu coração, que ela chega a contagiar o teu próximo, a ponto de servir como exemplo para o seu próximo. Ou seja, essa humildade, esses atributos que habitam em você, ela tem que servir de ferramenta para a igreja, para edificação para a igreja. Porque o dom que Deus dá para você, porque o dom que Deus dá para mim, os frutos que o Espírito Santo de Deus nos gera, não é para só nos edificar, nos fazer crescer na obra de Deus. Pelo contrário, é para nos fazer diminuir na presença de Deus e para que nós sejamos ferramenta de edificação da igreja. Se os irmãos estiverem me entendendo, os irmãos vai ver que se você é uma ferramenta de Deus na igreja, você vai ser empregado para uso, então, ou seja, você vai ser usado na obra de Deus, ou seja, os seus dons, os seus frutos, vai edificar alguém na igreja, vai gerar benefícios para a obra cristã na igreja. Então, nós devemos andar correspondente com aquilo que nós somos, de Cristo, nós somos um só membro nesta comunhão. Diz assim, isso pressupõe que o andar cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Então, ou seja, tem muitas pessoas que acham que ter comunhão com Deus, poxa, eu oro muito, subo no monte, só que de repente ele é usado um pouco mais, porque ele tem um certo nível espiritual de busca da presença do Senhor, e Deus o usa porque ele se enche, só que ele acaba pisando na bola, porque se tem um irmãozinho um pouquinho mais humilde, que é menos idôneo na palavra, que é menos eloquente quando for dar uma saudação, ou cantar um hino, ele despreza esses mais inferior. Não é que é mais inferior, mas aquele ali é mais simples, é mais humilde, é o teu jeitinho dele de buscar Deus, e ele se acha o tal porque ele
tem um certo cargo eclesiástico, talvez eles tem pessoas que se acham o bambambam, porque tem uma certa posição em um ministério, numa certa liturgia da igreja, a qual o leva a um certo patamar, e isso, se ele não tiver um coração aquebrantado, humilde na presença de Deus, ele leva ele a maltratar as pessoas que são apenas, que servem na igreja de outras formas, né? E isso acaba com a falta da humildade. Então, esse tipo de pessoas que são desse jeito, ele não é humilde com Deus. Porque se você é humilde com Deus, você também é humilde com o seu próximo. Porque Jesus Cristo, ele ensinou isso. Amém? Jesus Cristo, ele foi humilde. Então, se ele foi humilde, e se nós formos humildes com ele, e por que nós não somos humildes com o nosso irmão? Alguma coisa tem de errado aí, se nós não andamos nesse princípio. Então, vive ao contrário, não, seja humilde com Deus, mas seja humilde com seu irmão, abrace ele, ajude seu irmão na dificuldade. De repente, você tem um irmão na fé, que está precisando, talvez não consegue entender a Bíblia, sente com ele, ensine ele a ler a Bíblia. Talvez você tenha um irmão que tem dificuldade de louvar um hino, ensine ele a louvar um hino. Ensine talvez o teu irmão que tem vergonha de orar, ou não sabe orar direito, é novo convertido, ou não tem muita prática na oratória, incentive ele a orar, ore com ele, ensine ele a orar, ajude ele a orar. Aí você vai estar vivendo a humildade como Cristo foi aqui na terra, ele ajudou todos. Quando ele peregrinou aqui na terra, ele ajudou todos, através da humildade. Amém? Glórias a Deus. Só vou terminar de ler aqui, mas esse é o raciocínio. Diz assim, ó, na última parte. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais, ó, a humildade, a mansidão e a longanimidade, que está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 2. Então, ou seja, essas são 3 virtudes essenciais. Essenciais. E se nós não tivermos essas virtudes, como é que nós vamos gerar frutos para o crescimento da obra do Senhor, do reino de Deus? Amém? Glórias a Deus. Terminando o nosso primeiro ponto, vamos passar para o segundo ponto. A humildade. Diz assim: para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter, falta de amor próprio. Talvez, não sei se você já passou por isso, talvez na escola, no seu trabalho, talvez você tenha um jeito humilde de viver. No seu dia a dia é da tua natureza ser humilde. E tem pessoas que, às vezes tem alguém que te maltrata, ou tem alguém que te desfaz de você, mas você tem simplicidade sabe, de ser legal mesmo assim com essa pessoa. Você é legal com todo mundo, e às vezes a pessoa talvez até passa você para trás, mas você é humilde assim, você tem essa certa humildade, essa certa simplicidade. E as pessoas chegam em você e falam assim: poxa, você é tão bobo, você é palhaço. As pessoas passam você para trás e você fica aí dando de humildão. Não sei se você aconteceu isso com você, pessoas se incomodam com você por você ser humilde, né? E naquela época os povos pagãos era da mesma maneira, eles não acreditavam na humildade, eles achavam que a humildade era falta de caráter, de amor próprio, né? Porque na realidade, aquele que se ama muito a si, automaticamente ele se vangloria, ele quer glória para si mesmo, ele se torna vaidoso, ele se torna arrogante. Agora, aquele que é humilde, ele se ama porque ele tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Mas aquele que ele é humilde, automaticamente ele é ao contrário disso, né? Ele não quer glória para ele não quer ser o centro
da festa, ele não quer ser chamativo, pelo contrário, ele é simples, ele é na dele, ele faz porque se ele adora porque é dele ser adorador, se ele ajuda alguém é porque é dele, é aquele sentimento dele voluntário de poder fazer algo para alguém, né? Ele não quer ser arrogante, né? Pelo contrário. Agora, há pessoas que não têm esse sentimento de Deus, né, esse princípio, né, da unidade da fé, ele se torna arrogante, ele fala que se ama a si próprio, ele se valoriza a si mesmo. Eu me valorizo, eu não tenho que ficar me rebaixando para ninguém, eu não tenho que ficar pedindo perdão para ninguém, eu não tenho que... Aí, isso daí se torna falta de humildade, falta de simplicidade, falta de reconhecer que ele também não é 100% certo, ou seja, ele se torna arrogante. Arrogante é aquele que acha que não precisa de ninguém, ele vive sozinho, ele vive por si próprio, né? Ele tem um ego inflado. Isso não é bom para um cristão. Tá? O mundo aí fora vive esse sentimento, mas dentro da unidade cristã não pode ter esse tipo de sentimento, né? Porque Deus abomina esse tipo de prática. Ele está na palavra de Deus. Amém? Agora, olha só, pelo contrário, diz assim, ó, na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Abre comigo a carta aos Filipenses, no capítulo de número 2. Filipenses, capítulo 2, e versículo de número 6 e 7, diz assim, ó. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim, ó. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Olha só, mas aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então, ou seja, ele sendo Deus, ele foi humilde. Ele sendo Deus, ele foi simples. Ele sendo Deus, ele se rebaixou a nós. Olha que interessante, né? Ele se fez igual aos homens. Isso é maravilhoso, ele aniquilou-se a si mesmo, né? Ele se despiu de sua glória, né? E às vezes, nós queremos ser arrogante. Às vezes, o ser humano quer ser arrogante, quer ser orgulhoso, quer maltratar um, quer pisar em cima de um de outro para crescer, né? E esqueceu que o princípio, o dono do princípio de tudo, o Criador, ele se aniquilou a si mesmo para se igualar a nós, para ser humilde, para mostrar o que é humildade. A seguindo, diz assim, ó, no Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, e dando o exemplo da humildade. Ó, João 13, capítulo 13, 13 e 15, ao 15, quer dizer de uma forma seguinte, que Jesus Cristo, ele era chamado de mestre. Naquela época, os discípulos chamavam de mestre. E Jesus Cristo fala assim, realmente, eu sou mesmo mestre. Vocês me chamam de mestre, eu sou mestre. Eu sou, né? E já que sou mestre, então, eu vou lavar os seus pés. Né? Então, ele lavou os pés dos discípulos como marca, como memorial, para ficar gravado que ele é humilde aos homens. Ele ensinou ali a verdadeira humildade, que é necessário se rebaixar para ser exaltado por Deus. Olha que interessante, Cristo sendo Deus, ele se rebaixou, ele se humilhou, ele foi humilde. Até então, quem conhece essa história, Pedrão, não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés, Senhor, não. Aí Cristo já indaga com ele, já solta logo o verbo, fala, Pedrão, então se você não deixar eu lavar teus pés, então tu não tem parte comigo. Aí Pedrão, Senhor, então pode lavar o corpo inteiro. Quer dizer que Pedrão, ele não tem, Pedro, né, apóstolo Pedro, só maximizando aqui, de uma forma mais engraçada, mas é a palavra do Senhor, né? Então quer dizer que o apóstolo Pedro,
naquela época ele ainda não era apóstolo, né? Mas ele era discípulo, mas Pedro, aí ele falou assim, não, Senhor, então lava o corpo inteiro. E Jesus Cristo, não, Pedro, não é necessário que eu lave o seu corpo inteiro, eu lavo só os seus pés, né? Então, ou seja, tem pessoas que têm excesso de humildade, acha que porque tudo tem que ser ponderado, tem que estar na balança da justiça, tudo que é demais não é bom, e tudo que é de menos também não é bom, tem que ser igual, você tem que ter o seu senso de humilde, você tem que ter a humildade, mas tem que ser equilibrado, sabe, não tem que ser excessivo, porque acaba enfadando o seu irmão do lado também, muita humildade, muito isso, muito aquilo, e acaba incomodando, porque você talvez não é tudo isso que você está tentando passar. Você é humilde, você é simples, realmente sim, você é. Só que você está excedendo, talvez, para você tentar ter um certo reconhecimento que para Deus não tem tanto valor. Então, muito excesso, igual o Pedrão, não, Senhor, então pode me lavar inteiro. Excesso de humildade, ele quis então se jogar. Não é assim que funcionam as coisas. Quando o Senhor é com ordem e decência, né? Então, é interessante essa passagem. Mas, olha só, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e assim de uma ação de uma ação que reconhece a importância e o valor dos outros. Isaías fala sobre a falsidade. O profeta Isaías também falou sobre, Isaías 32:6, também fala sobre essa certa falsidade, esse certo excesso, algo fingido e forçado. Só que o interessante é que o profeta Isaías fala de uma forma, mas lá no versículo 23, capítulo 23, versículo 28 do Evangelho de Mateus, Jesus Cristo fala a mesma coisa. Acompanhe na tua Bíblia aí que você vai ver, né? Que Jesus Cristo fala da mesma maneira, para que a gente não vivemos de uma forma falsa, né? De uma forma excessiva daquilo que nós não vivemos, falar aquilo que nós não vivemos, né? Mas a importância é reconhecer o valor dos outros, né? Então, aquele que tem o equilíbrio certo, aquele que é temperado na presença do Senhor, ele reconhece o valor do teu próximo, se o teu próximo ele cresce na presença do Senhor, ele reconhece e dá glória a Deus. Mas aquele que vive de aparência, ele tem um pinguinho de inveja lá dentro dele, ele fala, poxa, esse cara está crescendo, e eu fico parado, estacionado, e isso e aquilo, dentro do coração dele gera uma certa amargura, mas por fora ele está rindo, ele está torcendo por fora, mas por dentro dele está manchado. É a falsidade. Amém? Vamos passar agora para o terceiro ponto do primeiro tópico. Diz assim, a verdadeira unidade, a verdadeira humildade. O que fica claro que Jesus Cristo, e no ensino do apóstolo Paulo, é que as pessoas humildes expressa a modéstia em oposição em oposição ao orgulho e à arrogância. Então, ou seja, aquele que é orgulhoso, ele tem que deixar de ser orgulhoso para ser humilde. Ser oposto, né? Aquele que é modesto, por exemplo, você que é pedreiro, fez uma boa casa, construiu uma boa casa, uma casa bonita, e chega alguém e fala assim, poxa, cara, você é um baita de um profissional, olha, você, te engrandecendo, te vangloriando, mas você é modesto, o que a pessoa modesta ela vai falar? Não, que isso, cara, pelo amor de Deus, né, ficou bom mesmo, mas não é tudo isso, eu não sou tudo isso que você está falando, não. A cada dia eu aprendo com a minha profissão, né? Uma pessoa modesta, né? Mas aquela pessoa que é orgulhosa, aquela pessoa que ela gosta de glória, quando ela é elogiada, não, você vê, rapaz, ficou bom mesmo, eu sou profissional, né? É eu que fiz, né? Então aquela pessoa que ela automaticamente ela quer glória para si. E na unidade cristã, na igreja,
não pode existir isso, porque aquele que puxa a glória para si, ele está tirando a glória de Deus. E Deus não aceita isso, Deus não admite isso, porque a glória é dele. Então, o crente que ele é orgulhoso, aquele crente que ele não tem humildade de reconhecer que ele não é nada, que ele simplesmente serve nas mãos do Senhor, ele quer glória para si mesmo, né? Agora, a pessoa que é modesta, aquele pregador que prega bem, e às vezes ele recebe elogio, ele, não, irmão, que isso, eu estou aprendendo com vocês, eu estou aprendendo, né, estou estudando, estou aprendendo, e eu tenho muito que aprender, então ele não quer glória. E aquele que, por exemplo, tem um dom de cura, que cura uma pessoa pelo seu dom, e alguém vem querer vangloriar ele, o que ele vai falar, aquele que tem a sabedoria do Espírito Santo? Ele vai falar pelo que eu falo, não, é misericórdia, irmão, eu não sou nada, esse dom é de Deus, esse dom, a glória é do Senhor, a alegria é nossa, porque nós se alegramos com o bem dos outros, nós se alegramos ver as pessoas sendo curadas, né? Mas a glória é de Deus, então ele é modesto, ele é humilde a reconhecer que ele só é servo, ele é um membro da casa do corpo de Cristo, ele é um membro de Cristo, ele está fazendo apenas a função que ele foi chamado para fazer, amém? É muito interessante pensar dessa forma. Em 2 Coríntios, essa aula, irmãos, se a gente bobear, a gente tem muito o que falar. Quando fala sobre os atributos do Espírito Santo, sobre os frutos do Espírito, eu amo falar sobre os frutos do Espírito Santo, e se a gente não vigiar, a gente toma tempo, e a gente não consegue concluir aquilo que Deus colocou no nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 20, quero dizer da seguinte forma. Abre comigo aí na sua Bíblia, acompanhe comigo, em nome de Jesus Cristo, e comente também aí, né, nos comentários do YouTube, né, da nossa página da igreja, do EBD da igreja, né, da Escola Dominical da igreja, e comente, né, talvez você tenha alguma dúvida, talvez você quer esclarecer, ou você quer fazer algum comentário, faça aí na timeline do canal aí da página, que vai ser muito bem-vindo, né, em nome de Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20, diz dessa seguinte forma, porque receio que quando chegar-vos, não sabe como eu queria que eu seja achado, que vos como não quereis e que de alguma maneira haja paciência, inveja, ira, porfias, detrações, mexericos, orgulho, tumultos. Aqui o apóstolo Paulo, no final desse capítulo, ele pede perdão para os seus irmãos se ele é enfadonho. Nesse capítulo, nesse último versículo aqui, nessa carta, o apóstolo Paulo fala assim, se eu sou fardo, se eu sou me perdoe, né? Ele está mostrando um ato de humildade, ele está se desculpando, né? E ao mesmo tempo ensinando os crentes a não ter esse tipo de atitude. Isso daqui chama obras da carne, tá? Nós vamos entrar um pouco mais para baixo. Diz assim, trata-se de uma postura que favorece o bem, da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo. Lembra da pergunta que eu fiz no começo? Será que somos competentes para produzir os frutos do Espírito Santo? Só que nós temos tais competências? Aqui, vou ler de novo.
Entretanto, é importante ressaltar que essas e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo, que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Ó, abre comigo na carta aos Gálatas, capítulo 5, e no versículo de número 16. Diz assim, ó. Diz assim, ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Daqui para baixo, o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre as obras da carne, as 16 obras da carne que ele cita. Quando ele começa a falar sobre as obras da carne, ele começa a ensinar ao povo da galáxia que automaticamente, se você é um corpo, você é um organismo, um corpo, e esse corpo ele tem uma certa fraqueza, porque ele é matéria. E ele, com essas fraquezas, vindo lá do princípio, lá da criação do homem, essas fraquezas, automaticamente ele gera o pecado, ele gera a concupiscência da carne, porque é natural que eu e você geramos as obras da carne, porque somos carne, somos fábricas que fabricam o pecado, se nós não vigiarmos. Mas, se nós mortificarmos essa carne, e se nós santificar essa carne, automaticamente nós andaremos no Espírito. E andando no Espírito, nós, automaticamente, com o Espírito Santo dentro de nós, é produzido os frutos do Espírito. Certo? O interessante é que no capítulo 7 de Romanos, no versículo 19 até o 25, ele fala assim, olha, o bem que eu quero, o mal que eu não quero fazer, eu faço, mas o bem que eu quero, eu não faço. Ai de mim, né? Ai de mim. Então, ou seja, você lê na sua casa aí, Romanos capítulo 7, e no versículo 19 até o versículo 25, o apóstolo Paulo, ele se autodegranina, ele fala assim, não, ai de mim, eu sou pecador, eu produzo, eu tenho essa produção dentro de mim, a minha carne, ela gera o pecado, ai de mim, se não fosse Jesus Cristo, se não tivesse morrido na cruz, ai de mim, se não fosse Cristo, né? Então o apóstolo Paulo, ele começa a reconhecer que ele produz, porque tem pessoas que quando peca, ele põe culpa em outras pessoas, ele põe culpa no trabalho, ele põe culpa no amigo do lado, ele põe culpa naquela menina que anda decotada, ele põe culpa num filme que tem pornografia, tem cenas ilícitas, ele põe culpa em tudo, mas menos nele. As batalhas que ele tem, as guerras que ele tem no mundo espiritual, ele acha que tudo que está em volta dele é o que trava ele de ser abençoado. Mas ele esquece que a maior batalha que existe é o que está dentro dele, que é as obras da carne que ele produz todos os dias. Se ele não tiver em espírito, ele produz as obras da carne. Então, se ele entender que ele gera esse pecado, que ele gera essas obras, se ele, primeiramente, ele não combateu o mal que está nele, ou seja, se eu não combato o mal que está em mim, então eu tenho essa produção do pecado, porque o mal está em mim. Então, ou seja, para ter o Espírito Santo, aquela pessoa ali, ó, tem um carrão, ela é cheia do Espírito Santo. Não sei quem fica olhando os outros andar e o mal crescendo dentro dele. Em vez de ele mortificar a carne para vivenciar o Espírito Santo, ele fica catando motivos paralelos como muleta para fazer as suas desculpas, para que ele não batalhe as batalhas que está dentro dele.
Amém? E isso é as obras da carne, tá? Aqui um pouco, no segundo ponto, nós vamos falar sobre os frutos do Espírito Santo, né? Então, você que está em casa, você que está aí nos assistindo, entenda que você precisa se mortificar para andar em Espírito, viver no Espírito. Amém? É interessante que quando nós entendemos que nós temos as obras da carne em nós, por si própria, quando nós entendemos isso, nós cria um certo temor, Jonathan, cria um certo temor em nós, porque, nossa, eu produzo esse pecado, em mim produzo a prostituição, se eu não mortificar a minha carne, meu Deus, eu não quero ir para o inferno, eu quero entrar no céu, eu preciso mortificar essa carne, porque eu preciso andar em santidade, porque eu quero entrar no reino de Deus, e com essas obras eu não vou conseguir entrar, então eu preciso limpar as minhas vestes. Vou dar um exemplo para você, o João do Pulo, vamos dizer, entenda comigo, não vou dizer que isso é possível, é só uma hipótese, se pudesse acontecer. O João do Pulo, vamos dizer que se o João do Pulo encarnasse em mim, eu pularia que nem o João do Pulo, certo? Vamos dizer que Einstein encarnasse em mim, então resolveria a relatividade lá, resolveria todas as partes químicas lá. Eu seria o químico, né, o físico, tá? E se o Ronaldinho encarnasse em mim, eu seria um profissional no futebol, eu jogaria a bola como se fosse ele, certo? E se Deus encarnasse em mim? E se o Espírito de Deus encarnasse em mim? Aí que está a palavra-chave. É que o João do Pulo, Einstein e o Ronaldinho não podem encarnar na gente, mas o Espírito de Deus pode sim entrar na gente. Só que eu e você não quer o Espírito de Deus. Eu e você, as pessoas, o crente, o cristão, ele não quer viver como Cristo viveu aqui na terra, porque Cristo se humilhou, Cristo ele foi o mais indigno entre os homens, Cristo foi humilhado, ele foi surrado, ele foi cuspido, ele foi pregado numa cruz. Não, tem pessoa, o crente, ele não quer se espelhar em Cristo, porque Cristo ele foi envergonhado, tá? Ele quer se espelhar naquela pessoa que cresceu e deu certo, ela prosperou, e aquela pessoa que prosperou, ele se espelha, mas a pessoa prosperou porque Deus abençoou ela, mas ela se espelha naquela pessoa. Mas para quem ela tem que se espelhar, quem ela tem que querer dentro dela, ela não quer. Por quê que ela não quer? Porque as obras da carne estão falando mais alto do que os frutos do Espírito Santo. Porque ele está andando na carne, ele está produzindo pecado. Porque aquele que tem o fruto do Espírito Santo, ele quer a presença de Deus dentro dele. Ele tem prazer de anunciar que ele é de Cristo. Ele tem prazer de anunciar esse evangelho sofredor de Cristo. Ele não se envergonha. Aí que está. Entre um cristão, entre aquele que fala que é crente. Aquele que simplesmente veste só uma roupa de crente. Essa tem a diferença. Tá? Então, entenda, Ronaldinho, todo mundo que a gente vê aí fora aí que é famoso, não pode encarnar na gente, mas a presença de Deus pode sim entrar dentro de nós e fazer a diferença. Se você quiser, se você parar de olhar para o teu próximo que está crescendo e você querer a presença de Deus na tua vida, você vai crescer, você vai ser grande, você vai crescer de uma forma não física, não material, mas você vai conquistar algo que ninguém pode conquistar aí fora, que é o seu galardão. Então, não queira ser igual ao teu próximo, pelo contrário, queira a presença de Deus na tua vida, amém? Então, eu fiz essa ênfase para vocês, eu sei que eu tomei muito tempo nessa introdução, porque eu achei interessante passar para vocês esse ponto, tá bom? Segundo ponto, o segundo tópico quer nos dizer a seguinte maneira: para haver
a unidade, é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Você que é manso, você que tem o espírito de mansidão dentro de você, você que tem o dom, você que tem o fruto de mansidão dentro de você, você nunca vai ver dois crentes se brigando, você nunca vai ir lá atacar gasolina na fogueira. Você que tem mansidão, chegar o irmão chegar em você e falar assim, o pastor é assim, 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 você nunca vai concordar com ele, pelo contrário, você vai apaziguar, você não vai ficar fazendo leve trás, mexerico, apoiando coisa errada, apoiando brigas, não, você vai ter o capricho de abafar o fogo, acabar com a fogueira, para que se resolva o problema. Tá? Diz assim o primeiro ponto do segundo tópico. A mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Abre comigo na tua Bíblia, em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Agora nós vamos falar sobre os frutos do Espírito Santo, para complementar as obras da carne que nós falamos. Agora vamos falar dos frutos do Espírito Santo, para complementar as obras da carne que a gente falamos. Diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas os frutos do Espírito Santo é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O versículo 23. Contra essas coisas não há lei. Então, ou seja, contra as obras da carne, olha interessante, contra as obras da carne, tem uma lei que te pune. Contra as obras da carne, o pecado, tem um juízo que vai te punir e vai te condenar. Mas contra os frutos do Espírito Santo não tem lei. Tem um juiz justo para te julgar e para te beneficiar a um galardão, a um reino, para você viver eternamente com Deus. Amém? Então, essa é o complemento do fruto do Espírito Santo. E como conseguir o fruto do Espírito Santo? É você se aniquilando a si mesmo. Você se purificando como? Limpa o templo do Espírito Santo. 5 pontos. Eu costumo dizer que para obter a presença do Espírito Santo, para que os frutos do Espírito Santo gerem dentro de nós temos 5 pontos. Primeiramente, primeiro ponto, você reconhecer que você é pecador, você olhar dentro para você, catar o templo, catar o altar da adoração, consertar o teu altar da adoração, limpar todo o templo. Segundo ponto, depois que você fez tudo isso, é você atrair a presença do Espírito Santo. Só que antes de atrair a presença do Espírito Santo, você tem que se manter purificado. Só que nessa transição, quando você agora atrai a presença do Espírito Santo, quando o Espírito Santo de Deus vem à tua presença, você tem que recapitular o primeiro ponto, você tem que ver se não ficou nenhuma sujeirinha, se o altar está do mesmo jeito, se está tudo arrumadinho para que o Espírito Santo de Deus venha a poder habitar. Agora, quando o Espírito Santo de Deus, ele pode habitar dentro de você, porque o seu templo, o teu altar está consertado, está tudo em ordem, então agora você vai convidar a presença do Espírito Santo para entrar. Então, quando você convida o Espírito Santo de Deus para fazer morada dentro de você, isso quer dizer que o templo está pronto para receber a santidade de Deus, para gerar a adoração. E quando o Espírito Santo de Deus está dentro de você, agora tem um ponto,
Agora vem o quarto ponto. Você precisa manter essa presença constantemente dentro de você. Como? Mortificando lá as obras da carne e mantendo dentro de uma santidade e andando em espírito, vivendo em constante comunhão com Deus e com a sua igreja local, vivendo na mansidão, na bondade, vivendo na humildade com seus irmãos. E quando você tem isso dentro de você, aí entra o quinto ponto. Automaticamente o Espírito Santo de Deus, ele começa a produzir os 9 dons do Espírito Santo. Ele começa agora a produzir os frutos dentro de você. Porque você tem dentro de você um Espírito de Deus, que automaticamente ele vai gerar dentro de você esses frutos. Que eu e você, nós não somos competentes, nós não temos esse poder. Pelo contrário, para gerar o pecado, nós conseguimos. Mas para gerar os frutos santos do Espírito Santo, nós não conseguimos. É só Ele que pode fazer. E para isso acontecer, nós devemos usar esses cinco pontos que a gente, esses 4 pontos que eu falei para vocês aqui agora, para que o quinto, os frutos do Espírito Santo venha florescer na tua vida. Amém? Glórias a Deus. Eu só vou terminar a leitura aqui, mas o raciocínio já foi concluído. Ó. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica a moderação na ação, bom trato para com o semelhante, a ausência de precipitação e expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Não vamos fazer essa leitura. Mas olha só que interessante. A mansidão, ela deriva da humildade, porque se você é humilde, você é manso. Certo? E o interessante é que quando o termo indica moderação, você é uma pessoa moderada, uma pessoa ponderada, nas ações de bom trato, para com o semelhante, a ausência de precipitação. Então você se preocupa com o teu próximo, você que se preocupa com o bem do teu próximo, o bem-estar do teu próximo. Então você não tem precipitação em julgá-lo, pelo contrário, você tem o capricho de entendê-lo, mesmo ele no erro, para que você possa ajudá-lo, sair do erro. A expressão retrata o caráter de Cristo. Então, ou seja, se o cristão tem o caráter de Cristo e vive dentro desse caráter, ele anda dentro desse princípio. Gálatas 22, capítulo 5, versículo 22. Amém? O ponto 2 diz assim: Moisés foi reconhecido como um homem mais manso que havia sobre a terra. Abre para mim na sua Bíblia, na tua casa, no livro de Números. No capítulo de número 12, no versículo de número 3, diz assim, ó: E era o varão Moisés mais manso, mais do que todos homens que havia sobre a terra. Ó, o 4, sobre a terra. Olha o interessante que a gente fizemos essa leitura, porque um pouco mais para baixo, quer nos dizer que essa reputação deu em virtude de legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor, quando foi
atacado pessoalmente. No mesmo capítulo, um pouco mais para baixo, no versículo de número 12, versículo de número 2, 1 e 2, retrata que Miriam e Arão falou pelas costas de Moisés. Retrata que Arão e Miriam se voltaram contra Moisés. E mesmo assim, Moisés não se irou contra eles. Foi manso, soube resolver as coisas, né? Moisés tinha o fruto da mansidão dentro de si, né? Então, interessante que, mesmo sendo apunhalado, Moisés não se irou. O interessante, um pouco mais para baixo, Jesus Cristo também, ele se coloca na mesma situação. Olha só, nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado, que está em Mateus 12, capítulo 12, 14 ao 21. Faça essa leitura na tua casa, é muito bom, você vai entender, tá? Então, durante o seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Assim, temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Agora, imagine só, você injustamente sendo julgado. Imagine só, você injustamente apanhando, você injustamente sendo caluniado, você injustamente sendo humilhado, você injustamente sendo desprezado. Você manter um autocontrole de mansidão, amando mesmo assim aquele que te aponta. É isso que Moisés ensinou para aquele povo no Egito, e é isso que Jesus Cristo nos ensinou para a igreja primitiva e até hoje a igreja do último século, que vai subir para a glória do Senhor. Em tempos difíceis na tua vida, você tem que ser manso. Amém? O ponto número 3 quer nos dizer da seguinte maneira: a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Romanos 12, 14 ao 14, vamos fazer essa leitura, só vou continuar aqui a leitura, mas vamos voltar nessa referência. Não revidando aos maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo. Romanos, capítulo de número 12, na tua Bíblia aí, abre comigo. Ai, meu Deus do céu, a hora já se foi. E eu preciso concluir essa lição. Romanos 12, 12 ao 14, quer nos dizer essa seguinte forma. A noite é passada. Desculpa, perdão, a folha virou aqui. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Agora, o interessante que agora, no versículo 17, de Romanos, capítulo 12 ainda, vem nos dizer assim, no 17 ao 19, diz assim, a ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, e se for possível, quando estiver entre vós, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmo, amando, mas
dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, ou seja, a vingança de Deus, a vingança de quem? É de Deus, é Deus que nos vinga, é Deus que nos justifica, é Deus que nos guarda, é Deus que é o nosso juiz, não é nossa. Nós não devemos ser vingadores, pelo contrário, nós devemos ser dependentes de Deus. E nós não devemos fazer julgamento e mau juízo de ninguém, mesmo que façam de nós. Porque quem tem que ser o exemplo? O que Jesus Cristo fala? Que nós somos a luz do mundo, o sol da terra, nós somos a candeia deste mundo. Nós somos ovelhas em pasto de lobo. Então, quem tem que ser exemplo somos nós. Mesmo sendo caluniado, mesmo sendo pisado, mesmo tendo os maus tratos, porque a partir do momento que você é maltratado e você pisar fora da linha, você vai ser enxergado como malfeitor. Mas se você for exemplo, você vai dar um testemunho de Cristo. Pessoas vão olhar e falar assim: olha, eu maltratei esse cara, mas esse cara é crente. Eu humilhei essa irmã é crente, cara, ela me amou, cara, ela orou por mim, ela não me maltratou, cara. Olha, eu dei um calote no irmão, no cooperador Jonathan, que está aqui comigo hoje, aqui, me ajudando nessa live. Eu dei um calote nesse cara aí, rapaz, esse cara aí mesmo assim, ó, é crente, cara, não brigou comigo, me compreendeu, cara tem Cristo mesmo, é crente de verdade, esse daí não é charlatão não, esse é, então, ou seja, tem testemunho, ele é testificado pelas bocas alheias, porque ele dá bom testemunho, amém? A parte final diz assim, ó: é a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Então, ou seja, não é porque eu tenho mansidão, não é porque eu dou um bom testemunho, quer dizer que, como posso dizer, eu sou o cara. Não, eu não sou ninguém. Mas é o Espírito Santo de Deus que faz isso em mim. É que me dá esse domínio, essa suavidade em mim. Amém? Glórias a Deus. O ponto 4, para a gente fechar o segundo tópico, diz assim, ó: mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, como por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. 1 Pedro, carta de Pedro, Epístola de Pedro, diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, 23. O qual, quando o injuriavam, não o injuriava, e quando poderia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ó, o versículo 24. Levando ele mesmo o seu corpo, o nosso pecado, sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarado. Igual o apóstolo Pedro está querendo dizer que Jesus Cristo, ele foi julgado, ele foi injuriado injustamente. Jesus Cristo, ele teve todo aquele cenário que nós conhecemos, mas foi pelas suas pisaduras que nós somos sarados.
foi pela a atitude de Cristo, foi pelo amor de Cristo, foi por ele aniquilar-se a si mesmo, se despindo da sua glória, para que nós hoje pudéssemos ser sarados através do sangue carmesim dele. E transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. E todos os crentes de cada igreja desenvolvesse a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimentos facciosos, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. 1 Coríntios 1:10. Então, ou seja, se a igreja ela é sadia, se a igreja ela é sarada, o espírito de conflito, de confusão, não habita no meio de uma igreja sadia. Pelo contrário, essa igreja, ela tem atributos a Deus. Ela tem ela é, aos olhos de Deus, ela se torna agradável. Então, devemos buscar mansidão em Deus, para que nós venhamos fazer parte de um corpo sarado, com saúde espiritual. Amém? O último tópico diz assim: para haver a unidade, é preciso longanimidade para exercício e perdão. O primeiro ponto, longanimidade, o fruto do Espírito. A parte final, do meio para baixo, do meio para o final, diz assim, assim, suportar os erros dos outros e as diversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio a se irar. Salmos 86:15. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio balizar de todas as ações do crente, salvo por Cristo. 1 Coríntios 13, do 1 ao 7, quer nos dizer assim, do que adianta eu expulsar aquele demônio se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade? Do que adianta eu socorrer aquela pessoa que não tem o que comer, socorrer só por aparência, mas se eu não estiver amando ela, mas só para ser reconhecido? Do que adianta eu limpar a igreja, mas não amar o meu próximo? Do que adianta eu fazer tudo? O apóstolo Paulo quer dizer o quê? Que adianta você fazer tudo aquilo que é possível às tuas mãos, mas se não houver caridade em cada uma delas, não é de valia para nada para com Deus. Não tem valia para Deus se não houver caridade, se não houver amor. Então, do que valia você, eu, estar aqui hoje? Talvez o que valia eu estar aqui hoje ensinando, se eu não tiver amor pela tua vida, tiver prazer de te ensinar para ver o teu crescimento, isso aqui é em vão. Para mim, talvez pode ser alguma coisa, mas para Deus, é só mais um que está querendo se mostrar, está querendo se achar, ser o que não é. Não tem valia para Deus porque não tem amor, porque Ele é amor. Então, se você não tem paciência com o teu próximo, se você não tem paciência com a tua mãe, se você não tem paciência com o teu pai, se você não tem paciência com o teu namorado, com o teu esposo, com a tua esposa, com teus irmãos aí de sangue aí na tua casa, comece a buscar os atributos de Deus, o fruto do Espírito Santo, comece a mortificar a tua carne e começa a abrir a tua mente para entender que se você
tiver com as obras da carne dominando o teu espírito, dominando o teu ser, se Jesus Cristo voltar, você não sobe por causa das tuas obras da carne. Então é necessário que você mortifique as obras da carne para que viva os frutos do Espírito Santo, que é esse atributo maravilhoso que Deus nos dá, esse exemplo, que é o amor. Segundo ponto, quero dizer assim, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de honestidade. Atos 14, 22. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, felizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Ou seja, no meio do povo de Deus, no meio do trigo vai ter sempre aquele joinho lá, aquele que dá o trabalho, sabe? Sabe aquele ditado, aquele que não trabalha, dá trabalho? Então, esses daí, aquele que não ora, critica aquele que ora, aquele que não evangeliza, critica aquele que evangeliza, aquele que não faz nada para Deus, mas sempre está causando algumas situações na igreja que leva a algum constrangimento, algum desacerto dentro da igreja. Então, eu e você que temos esses frutos do Espírito Santo, nós devemos suportar ele, orar por ele, amar ele, ensinar ele, discipular ele até que Cristo venha. E se ele ficar, eu e você fomos atalaia, nós avisamos ele que ele tinha que mudar, mas ele não quis mudar, mas nós amamos ele, nós lutamos por ele. Se ele não subir para a glória, aí foi a escolha dele. Então, se você não me suporta, meu irmão, se você não me suporta, minha irmã, então passe a me suportar. Se você não me ama, então passe a me amar. Porque se você não me amar, se você não me suportar, se você não fazer parte junto comigo no corpo de Cristo, infelizmente você não herdará o reino do céu. Porque o corpo que vai subir para a glória é um corpo sadio, um corpo completo. Amém? Então, devemos ter a prática do amor e da honestidade. O perdão, como precisa do amor? O amor é um atributo divino. 1 João 4,8. O principal aspecto do fruto do Espírito, Gálatas, igual eu li, né? Gálatas 5,22, é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Deste modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros, como um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando este estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Irmãos, sem amor não tem como. Olha, esse tópico veio inteiro quase falando de amor. Se eu não tiver amor para te perdoar, como que eu vou ser perdoado por Deus? Se eu não tiver amor para te abraçar, se nós, corpo, organismo, se nós não tiver esse sentimento, esse atributo, essa virtude, irmãos, nós somos uma igreja manchada. Mas se nós tivermos essa virtude, tivermos esse amor, tivermos esse atributo de Deus nas nossas vidas, nós seremos um corpo, uma igreja sarada, uma igreja a qual ela é hospedeira, ela é uma igreja que ela se doa pelas outras vidas, ela é uma igreja que ela é disponível a batalhar batalhas que não são delas.
Porque é fácil eu batalhar só as minhas, mas e as suas? Será que eu estou disposto a te ajudar você a guerrear as suas batalhas? Será que eu estou disposto a abraçar você e os seus problemas, mesmo que eu não consiga resolver? Mas será que eu estou disposto a te dar um ombro amigo? Será que eu estou disposto a te ajudar na oração, no jejum, numa consagração? Será que eu estou disposto a caminhar algumas léguas junto contigo? É aí que está. Se não houver amor, porque Deus é amor. Sabe por que Deus é amor? Porque o Evangelho de João, capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por quem? Para morrer por quem? Por mim e por você. Então é amor. O princípio foi amor e o fim vai ser amor também, porque Cristo morreu por nós por amor. Ele ressuscitou por amor. Ele venceu a morte por amor. Ele sofreu por amor. Ele está na glória lá por amor. E ele vai descer de novo um dia para nos buscar por amor, e vai enxugar os meus prantos, as minhas lágrimas, vai tirar as minhas tristezas e angústia, por causa do amor. E se você não tivesse amor, e se não fosse por esse amor, eu e você não estaríamos aqui. E se não for por esse amor, nós não herdaremos o reino de Deus. É por amor, tudo é o amor, porque Deus é amor. Mas não brinque com as coisas de Deus, porque Ele é fogo consumidor, e a palavra dele é como espada de dois gumes. Então entenda, que se você não tiver a caridade e o amor, como que você vai querer ser amado por Deus, se você não ama o semelhante dele? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, assim Ele nos fez e nos chamou. Então ame seu semelhante, ame teu próximo, aí você vai ser amado por Deus, porque você vai estar socorrendo aquele, você vai estar cuidando daquele, dos pequeninos que Ele deixou aqui na terra. Para os grandão agora, para os grandão, para aqueles que vivem em status, que vivem em cima de uma tribuna, batendo no peito, isso e aquilo, extorquindo o povo, fazendo um monte de coisa com teologia barata. Jeremias 23 quer nos dizer assim, ó: ai dos pastores que dispensaram a minha igreja, ai dos pastores que dispensaram a minha... Deus fala assim, ó: eu virei pessoalmente para resgatar as minhas ovelhas. Porque tem muitas pessoas que têm o título de pastor, título de apóstolo, título disso, título daquilo, mas só não tem a verdadeira essência, o verdadeiro amor para cuidar da verdadeira igreja de Cristo. Ele não tem a verdadeira essência do Espírito Santo. Não seja que nem esses mercenários, não aprenda desses mercenários, pelo contrário, aprenda de Deus, dependa do Senhor, ande dentro desse princípio de Deus. Procure ter dentro de você as virtudes de Deus, para que você dê bons frutos na obra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Essa foi a lição de hoje. Eu creio que, espero que tenha servido de edificação, espero que não tenha sido enfadonho. Eu sei que foi uma aula um pouco comprida, mas a aula exigiu um pouco mais, mas esta é a lição de hoje. Que Deus abençoe a tua vida. Comente na timeline aí da página do YouTube. Mais uma vez eu estou dizendo, todos os professores que passarem aqui, irmãos, dê o seu comentário, dá um like lá, sabe? Participa das aulas, mesmo online, sabe? Porque isso ajuda os professores, nós professores, a se motivar cada vez mais para estar ensinando vocês, sabe? Participa, porque um dia você vai estar aqui no nosso lugar para ensinar também. Um dia eu também sentei aí para aprender, um dia eu sentei no banco para aprender, mas hoje Deus me ergueu para poder ensinar. Então senta, aprenda a palavra de Deus para que ninguém te engane, para que ninguém passe você para trás, para que você ande na presença do Senhor certinho, para que um dia você também possa fazer a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, lecionando a palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar rapidamente para a gente encerrar esta aula. Soberano Deus, eterno Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por esta aula maravilhosa a qual o Senhor nos deu, Senhor. Meu Deus,
que esta palavra, que esse ensino, papai amado, venha servir de edificação para a tua igreja e para o seu povo, papai amado. Meu Deus amado, que eles venham entender, papai amado, que é necessário, meu Deus amado, se diminuir na tua presença, Senhor. Deus, Pai, invade, papai amado, o nosso ser e nos molda conforme a tua vontade, nos molda conforme o teu querer, porque somos vasos nas tuas mãos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos ajude, papai amado, e abençoe, papai amado, os próximos professores que vai ensinar, papai amado, após mim, meu Deus amado, nas outras aulas. Abençoa, dá graça, papai amado, dá, meu Deus amado, a revelação da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu entrego todos nós em tuas mãos.